Vamos começar falando sobre as falas de Lula. Você quer colocar uma fala antes para você comentar? Pô, vamos colocar, tá aí a Vamos fala? colocar? Vamos colocar dos negros. Vamos. Acho importante a dos negros. Sim, sim. Lula surpreso com a quantidade de negros no Rio Grande do Sul. Porque eu não sei se vocês perceberam, com toda a desgraça da enchente, por mais que a gente veja, eu falei para a Janja domingo, é impressionante, eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. E no Fantástico apareceu muita gente, eu falei, não é possível. E aí a gente falou, é porque são os mais pobres e porque moram nos lugares mais arriscados de ser vítima dessas coisas. E aí, Reinaldo Azevedo, isso mostra um desconhecimento de Lula sobre parte do Brasil? Você sabe, minha querida Fabiola, que se isso tivesse sendo explorado só nas redes sociais, sei lá, se o Nicolas tivesse feito um post a respeito, né, ou a Bia Kicis, ou um dos Bolsonaro, tudo estaria assim, dentro do esperado. Que a imprensa tenha sido tão literalista e, portanto, contribuído para a desinformação, como eu vi, eu escrevi hoje de madrugada um texto, hoje de manhã, no UOL a respeito. Nós vivemos tempos muito ruins, mesmo, definitivamente. Também na nossa área, muitas vezes, em que mesmo o literalismo, né, quer dizer, a reprodução de um trecho de uma fala, serve para informar o contrário do que aconteceu. O que é a ironia? O que é, muitas vezes, a ironia, o paradoxo, o contraste, né, quando alguém apela a esse tipo de coisa? Com alguma frequência, é quando, vamos lá, o enunciado tem um conteúdo contrário àquilo que aparentemente anuncia, não é? Será que o Lula não sabe que tem negros no Rio Grande do Sul? Mas não era, a questão não era essa. Vamos ver a construção como está. Quando ele diz, eu não sabia que havia tantos negros no Rio Grande do Sul, há uma ironia amarga aí. Porque essa afirmação depois é complementada por uma suposta fala da Janja, não importa se tem acontecido ou não, e disse: é que os negros moram nos piores lugares, são os mais pobres, são as pessoas mais atingidas. Atenção, essa fala do Lula, ela não se esclarece sem que a gente informe para as pessoas que o Rio Grande do Sul é o estado mais branco do Brasil. Segundo o censo de 2022, é aquele que tem o maior número de pessoas autodeclaradas brancas, 78,42% se dizem brancos. Contraste-se com a Bahia, em que só 19,81% se dizem brancos. No Rio Grande do Sul, os negros são 21,19%, 14,67% os pardos na denominação do IBGE e 6,52% os pretos, sempre segundo a denominação do IBGE. Quando o presidente afirma, eu não sabia, vendo Fantástico, que havia tantos negros no Rio Grande do Sul, e depois a Janja, na parábola que ele contou, esclarece o que está acontecendo, o que o presidente está dizendo não é que ele não sabia que havia tantos negros no Rio Grande do Sul. Isso é parte da construção amargamente irônica. O que ele está dizendo é que, mesmo no estado mais branco do Brasil, né, os negros podem formar um contingente grande, não sei se maioria, das vítimas. E, portanto, ele está passando uma informação que é de natureza histórica, que é de natureza sociológica, que é de natureza econômica, sobre o Brasil. Todas as tragédias, todos os desastres, todos os infortúnios que
colhem populações, colhem mais os negros. Morreu um número de pessoas negras na Covid que é superior ao número dos negros no Brasil. Por quê? Porque o vírus prefere os negros? Não. Porque foram os mais contaminados em razão das condições em que moram. Porque eu me lembro quando havia as orientações corretas. Uma pessoa está contaminada em casa, ela fica isolada num quarto. Não é isso? Quando você vai pegar as populações pobres, dos cortiços, das favelas, das comunidades, qual é a cor da pele da maioria das pessoas que está ali? Elas têm como ficar num quarto isolado? Quando você pega a população dos presídios, quando você pega o número de mortos pela polícia, então, desde os patógenos que matam, as tragédias da natureza, as intervenções repressivas, os negros são as maiores vítimas. Então, quando o Lula diz eu não sabia que havia tanto negro, ele está chamando atenção para o fato que, ao menos no recorte que ele viu, que eu nem sei, veja só, eu nem sei se é um recorte particular que até distorce a verdade. Que eu saiba, não há um levantamento sobre a cor da pele dos desabrigados. Ele está confessando ali que ele está falando de uma reportagem que ele viu no Fantástico, em que ele viu tantos negros. Quando ele diz eu não sabia que havia tantos negros, há essa ironia amarga. Pegar essa frase como se fosse Lula, assim, Lula, esse ignorante, não sabia que havia tantos negros. Até porque ignorante é quem faz a formulação, porque de fato, quando se compara com o resto do Brasil, há poucos negros no Rio Grande do Sul. É o estado em que há menos negros do Brasil. Perto do resto do Brasil são poucos. Nós temos hoje, né, entre pardos e pretos, né, nessa consideração de negros, são a maioria no Brasil. Coisa de 52%, 53%. E, no entanto, no Rio Grande do Sul, eles são 21,19%. Santa Catarina vem logo depois Paraná. O Sul, branco, majoritariamente branco, não é? E aí o Lula está dizendo, não obstante, quando você pega as vítimas da tragédia, você tem um número enorme de negros, pelo menos no recorte que ele viu ali. Eu insisto, eu não sei se isso é verdade em relação à tragédia. Agora, a fala dele é uma verdade absoluta no que diz respeito ao Brasil. Então, quando, nesse caso, se apela à literalidade, como a indicar o presidente é ignorante e não sabe que há tantos negros no Rio Grande do Sul, quem está fazendo isso está dando atestado de ignorância, essa sim. Não há nada, aliás, mais constrangedor do que tentar lacrar em cima de alguém, né, apontando a sua suposta ignorância, impropriedade, impertinência, e, na verdade, o lacrador estar errado e o outro estar certo. E mais, às vezes se dispensa um tratamento como se o Lula tivesse dito alguma coisa desairosa aos negros. Foi isso? Foi desairoso? Será que a população negra sentiu desse jeito? E ali ele foi aplaudido. E certamente não foi só a comitiva que o aplaudiu, foi aplaudido pelas pessoas presentes, porque aqueles presentes entenderam a natureza daquilo que estava sendo dito, miseravelmente distorcido depois. Que eu mesmo, quando o troço pingou no celular aqui, chamar de notícia, não sei o quê, eu mesmo disse na hora, falei, eita, o que será que o Lula falou? Precisa parar de improvisar, porque improviso só ajuda a extrema-direita. Que impertinência ele disse sobre a composição do Rio Grande do Sul, a cor da pele. Eu fui ver, não tinha dito impertinência nenhuma. Não tinha dito impertinência nenhuma. Ou então, aqueles que estão tirando onda, que demonstrem que é mentira,
que as tragédias que colhem os brasileiros, quaisquer que sejam, colhem mais os negros, num percentual superior à sua, à sua, à composição racial brasileira. Não é? Então, havendo, inclusive, discriminação dentro da discriminação, que os pretos, na designação do IBGE, são ainda mais discriminados do que os pardos. Não é? A cor da pele, o tom da pele, até o tom da pele interfere em determinadas ocorrências. Então, o presidente, o que há de errado no que ele disse? Mesmo que se constate que no caso da enchente não houve, então, mesmo que se constate que no caso da enchente, vamos lá, número de vítimas das enchentes, de desabrigados e não sei o quê, está em torno de 21, 22, 23%. E, portanto, colheu a todos igualmente. Ainda que se constate isso, a informação que ele passou sobre o resto do Brasil, porque é disso que se trata, é verdadeira. Agora, quando uma ironia, e nesse caso a ironia aí é no sentido da ironia que nem. Porque a ironia nem sempre é para levar o riso. Né? Nem sempre. Nem sempre ela desconstrói uma situação e torna a coisa engraçada. Às vezes é a ironia amarga mesmo. Agora, nós vivemos tempos em que se tomam as coisas na sua literalidade. Eu estou vendo em todo canto, e isso é adernamento ideológico de quem aponta, evidentemente. Ah, Lula fez campanha eleitoral porque disse que vai disputar mais 10 eleições e vai viver até 120 anos. Ô, Fabiola, a menos que você acredite que ele está falando sério quando diz que vai viver até os 120 anos, eu acho que não, né? É, olha que ninguém tem mais razões no Brasil para ser otimista e acreditar que o destino pode dar cambalhota do que o Lula, né? Como o destino dele é o cambalhota, né? Presidência, cadeia, presidência de novo, condenação sem prova, enfim, nós vimos. Mas acho que ele está fazendo também aí sim uma ironia, A né? gente tem essa Em si. fala. Vamos colocar, Vai. Reinaldo, até para a gente Vamos lá, ouvir? coloca aí. Vamos colocar a fala. Você não tem noção da gratidão que você me fez hoje aqui. Tá? Pode ter certeza que lá em cima o homem está falando, esse cara é bom. Esse cara é bom. Esse cara tem um lugarzinho garantido lá. Eu não vou te contar porque eu vou ver até 120 anos, eu vou demorar. Eu já falei como lá em cima, eu não estou afim de ir embora, me deixa aqui, porque ainda preciso disputar umas 10 eleições, mais uns 20 anos. O Lula de bengala disputando a eleição. Mas hoje é um dia feliz, Eduardo. Um dia feliz porque nós conseguimos no governo aprovar as coisas que era preciso aprovar. Não é nenhum favor, não. É uma necessidade da gente olhar todos, os 203 milhões de brasileiros como verdadeiros irmãos. Pobre, rico, preto ou branco, baixo ou alto, magro ou gordo, não tem problema. Todos nós. Vamos aprender a respeitar as pessoas como elas são, gostar delas como elas são e ajudar sempre os mais necessitados. Tá aí a fala do Lula, ele falando. É Fazendo uma engraçado que toda a segunda parte não interessa, né? Toda a segunda parte que é o correto, né? E que é a razão por que as pessoas estavam ali, bom, isso se ignora. E aí se fixa na questão. Você pode até falar, mas por que falar desse assunto aqui? Porque ele chegou lá com toda a pressão que já havia, acusando a politização, porque aí você ajuda, então você politiza. Se você olhar o andamento dessas coisas, nós comentamos aqui um texto que descascou o Lula, porque disse que o Lula demorou para ir para o Rio Grande do Sul. Teve um sujeito que se incomodou até porque ele voltou no dia 2, ele foi para lá e depois ele disse, voltou para dormir com a Janja, usando essa expressão. Usando essa expressão, ele preferiu dormir com a Janja a dormir no Rio Grande do Sul.
tem uma coisa abusada, porque o Lula, então a gente fala qualquer coisa, pode ser grosseiro, pode ser. É um negócio asqueroso. Ele foi lá de imediato, já foi 3 vezes. Uma ajuda como o Rio Grande do Sul nunca teve, como o Brasil nunca viu, como o Estado nenhum nunca viu, porque nunca aconteceu uma tragédia dessa dimensão, do ponto de vista econômico. Porque tragédia matando pessoas já aconteceu, bem maior do que essa, como Petrópolis. Que ainda que todos os desaparecidos hoje do Sul, infelizmente, estejam mortos, Petrópolis terá matado, acho que em 2011, quase 4 vezes o que vai matar ali. Mas a tragédia econômica que se alastrou, que fez esse negócio, e, portanto, uma mobilização compatível com o tamanho da coisa. É curioso que não se tenha apontado nenhuma politização antes. É curioso que o próprio governador não tenha deixado claro em nenhum momento, no caso da dívida, e não deixou claro ali também, e ali também ele politizou, porque mesmo sabendo das dificuldades de negociação, ele foi lá falar de novo da quitação da dívida, que 11 bilhões é um estoque que vai ser adiado de pagamento, mas que 12 bilhões de juro ele vai entesourar para gastar na reconstrução do Rio Grande do Sul, mas são 12 bilhões. São 12 bilhões ali, mais os 12 bilhões liberados via medida provisória para os ministérios do socorro, alcançando 50 bilhões quando você pega a antecipação de recebíveis e não pagamento de impostos, mais o que estava sendo anunciado ali, os R$ 5.100 para 240 mil famílias, mais o que está sendo empenhado o tempo todo no trabalho de resgate. E, no entanto, com a devida vênia, Eduardo Leite sempre fazendo cara de paisagem, incapaz de se comportar com o presidente, ao menos com o olhar, digamos, amigável que ele tem quando ele dá entrevista. Né? Aí não é politização. Ah, Reinaldo, você recomendaria ao Lula que fizesse o gracejo ali sobre a eleição? Não, acho que não. Mas o presidente está anunciando mesmo que vai disputar a eleição, quer dizer, tudo que se fez ali, se fez pensando em eleição. Sabe o que é que a gente queria? Eu vou dizer o que essa gente queria. Essa gente queria toda essa ajuda sem que o Lula pisasse no Rio Grande do Sul. Essa gente queria toda essa ajuda administrada pelo Eduardo Leite, que é um dos nomes do chamado centro. São os extremistas de centro. Hã? Porque, na verdade, tudo isso, toda essa leitura, inclusive o azedume com Lula na área econômica, é o detector de centro buscando o nome do centro. O nome do centro. Essa gente tem vergonha de ser explicitamente bolsonarista, então precisa ter o tal nome do centro. E eu já disse, até Tarcísio de Freitas é considerado uma alternativa de centro, o que é engraçadíssimo, né, do ponto de vista teórico, histórico, o que se queira, né? Pesquisa se faz em busca do centro, tudo em busca do centro. Porque o Lula, embora um centrista, não serve como nome do centro. Bom, enfim. Mas aí as pessoas fazem as suas escolhas. Agora, não pode fraudar os fatos. Né? Para quem não sabe, um anglo-irlandês, nascido na Irlanda, criado na Inglaterra, mas irlandês, o Swift, que escreveu As Viagens de Gulliver, né? Ali por 1720 e poucos, ele escreveu um tratado, né? Que ele chamou de Modesta Proposta, né? E aí, assim,
tratado sobre como as crianças dos pobres, os filhos dos pobres, devem deixar de ser um problema para seus pais e para o país, e como torná-las úteis. Modesta proposta. Como as crianças da Irlanda, né, está se referindo à Irlanda no caso, os filhos dos pobres devem deixar de ser um problema para seus pais, para o país, e como elas ainda podem ser úteis. E sabe o que o tratado sugere? Que as crianças sejam cozidas e comidas. Aí tem até um trecho, fala, põe sal, pimenta, não sei o quê. Era uma ironia. Era uma ironia. Ele era um satirista. Se o Swift vivesse no Brasil de hoje, o título seria o seguinte, em alguns veículos. Ele era um clérigo, né? Clérigo sugere que se devam comer crianças. Ô, Reinaldo, é interessante isso que você está falando, né? Você está fazendo, Porra, claro, a crítica também à imprensa que usa isso. Acho que a imprensa eventualmente sempre fez isso, né? Em falas de estadistas e recorta para manchete e tudo mais. O que chama atenção hoje em dia é em relação aos recortes que são feitos nas redes sociais, né? É impressionante isso, porque aí essa fala ela é utilizada dessa maneira nos vídeos, inclusive. Né? Diante veja, nessa nova realidade de redes sociais e como isso é utilizado dessa maneira, alguns falam assim, Lula deveria tomar mais cuidado, porque o Lula, nas falas dele, ele acaba soltando uma frase ou outra, que é aquela história da mulher, como ele falou, quer bater em mulher, vai bater fora. E eles usam isso, usam o tempo inteiro. Diante dessa nova realidade, dessa exploração nas redes sociais, você acha que deveria ter um ajuste na comunicação do Lula? Porque como o Lula deixar de ser Lula nesse improviso? Porque quem assistiu, né, a fala dele inteira, que é como você está falando, né, o discurso do Lula inteiro, até pessoas que não gostam, falam assim, é impressionante, eu ouvi mesmo aqui. Ele falou assim, olha, eu não gosto do Lula, mas a fala dele de ontem foi impressionante e comovente como um todo, né? Como é que você vê a necessidade de um ajuste na comunicação do Lula diante desses ataques que ele sofre, para além da imprensa, como você está falando, mas principalmente dos seus adversários nas redes? é a parte final do meu texto. Eu falo para ele tomar cuidado. Sim, precisa mudar. Precisa mudar. Eu até brinco. Muita gente diz que o Lula está velho, não entende o novo momento. Bom, essa crítica que a extrema-direita babona faz para o Biden nos Estados Unidos é a mesma coisa. Essa gente é igual em toda parte. Mas eu digo para o Lula ali, os tempos são outros. São tempos que não entendem ironia, contraste, nada. Nada. Mas eu quero falar mais um pouquinho da empresa daqui a pouco. Então, acabou, eu até fiz uma brincadeira, acabou lá na minha terra tem um ditado, que é no Brasil inteiro, mas lá também tem, né? Que é muito assim, bater na cangaia para o burro entender. O que é bater na cangaia para o burro entender? Na cangalha, né? Só que dois corgos não é falar cangaia, né? É bater ali numa parte em que você atrela o burro à carroça, né? Você aciona essa parte para o burro entender o comando. Isso, por metáfora, quer dizer, dá a dica, tá? Eu estou dando uma dica, estou sendo indireto, estou sugerindo uma coisa. Esse tempo acabou. O Lula é um grande orador, no seu estilo, é um grande orador, e isso que ele fez ali é parte de uma boa oratória. É parte de uma boa oratória. Isso é uma espécie, isso é uma espécie de parábola. O que é a parábola? Você conta uma historinha e, por intermédio da historinha, você passa um conceito. É isso que é a parábola. As parábolas de Cristo, elas não valiam pela coisa em si, não é? Não era a historinha em si que valia. Valia pelo seu sentido moral. Hum? Por isso que é uma linguagem simbólica. Quando você fala do filho pródigo, não é só para contar a historinha, aliás, as pessoas depois criam uma confusão achando que pródigo é sempre o primeiro filho, né? Não, pródigo é o que gasta mais. Hã? A prodigalidade, gasta demais. É pródigo na gastança.
que foi o que o filho fez. Pegou a grana e se mandou. Depois voltou. E foi perdoado pelo pai. Aí o outro filho diz: eu fiquei aqui com você o tempo todo e você parece dar mais atenção a ele. E aí então o pai diz da ovelha que se desgarra e volta, da importância que tem ovelha que se desgarra e volta. Essa historinha não vale por isso. Ela vale pelo outro sentido. Aquele que retorna ao caminho merece a atenção de Deus. O que é que se quer dizer com aquilo que está sendo contado? O Lula é muitas vezes parabólico, né? Só que hoje em dia você vai e recorta a frase. Insisto, que as redes façam isso, tudo bem. Que a imprensa faça, não. Ah, mas fazia muito com o Bolsonaro. Não, mas peraí, quando o Bolsonaro diz eu não sou coveiro, ele está dizendo eu não sou coveiro. É preciso dar destaque para isso. Foi o que ele disse. Uma Hã? gripezinha, né? Também. Uma gripezinha ou não sei o quê. Gripezinha. Foi o que Tem ele gente disse. falando aqui também sobre a questão do Eduardo Leite, a fala do Eduardo Leite, também, que a imprensa recortou e explorou. Qual? Que trecho Ah, exatamente? do Eduardo Leite das doações. Ah, não, 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 não. Não, aí não é recorte, não, desculpa. Eu transcrevi na íntegra. Pega meu texto lá. É diferente. Completamente diferente. Eu transcrevi. Eu botei no ar e transcrevi a pergunta inteira da Sheila Magalhães e a resposta inteira do seu Eduardo Leite. Não, não, eles não estão falando de você, estão falando da imprensa como um todo que repercutiu essa história do Eduardo Leite, não você. Ah, não, 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 mas é o que eu estou dizendo. É que, mas nesse caso, a fala, a maneira como saiu, eu até demorou para sair. Demorou para sair. Aliás, as redes repercutiram mais do que a imprensa, porque tem uma certa proteção. O Eduardo Leite realmente falou aquilo. O Eduardo Leite realmente disse que as doações prejudicam o comércio local. Tanto ele disse que ele pediu desculpa. Ali não há recorte. Agora veja, como você não pode botar a fala inteira numa manchete, evidentemente, e se quiser usar a fala, agora você não pode usar uma fala que informe o contrário do que foi dito. Esse é meu ponto. Quando você diz Lula afirma que não sabia que havia tantos negros no Rio Grande do Sul, é o contrário do que ele estava dizendo. Porque fica parecendo assim, uma ignorância sobre a população negra, um certo descaso. Não, ele está dizendo o contrário. E não se trata de defender o Lula, se trata de defender o fato. Quando ele diz que vai disputar a eleição até 120 anos, ele está dizendo eu não vou disputar a eleição até 120 anos. Então, nessas horas, ou bem se faz esse serviço para esclarecer as coisas, ou bem se faz para confundir. Né? Secundarizando a importância do programa. Se deram conta da importância do programa, da grandeza do programa, do alcance, seja com dinheiro, seja o programa habitacional, da quantidade de recursos federais que estão indo para lá? Aí alguém diz, mas não pode o governo federal atuar como se fosse um interventor no Rio Grande do Sul. Mas que interventor? O governador está pedindo e está levando. E continua a pedir, porque na sua intervenção pediu de novo o negócio da dívida. Agora, o governo federal faz esse desembolso, diz o Lula, é um dever e mas não pode participar da reconstrução? Não, porque senão vai cheirar politização. Mas só ele politiza, o outro lado não politiza? O outro lado não... Eu não tenho nenhum problema com política. Não pode fazer política vil, mentirosa, de exploração da miséria e da desgraça. Agora, oferecer os benefícios é a resposta. E saber que, afinal de contas, sim, é um político que está fazendo isso. Houve um outro que andava de jet ski enquanto a Bahia morria afogada. São abordagens políticas distintas.
Houve um que, no meio da pandemia, pediu para as pessoas se concentrarem, se reunirem e cair na vida. Toma cloroquina e cai na vida. São escolhas políticas. Hã? Agora, enfim, cada um escreva, evidentemente, o que quiser. E eu também falo o que eu quiser. Né? E vamos para o debate. Né? Eu sustento que, do ponto de vista da linguagem, inclusive, aquilo que se informou é o contrário daquilo que aconteceu. Porque hoje, assim, esse negócio de bater na cangalha para o burro entender não adianta. Bate na cangalha, o burro zurra, te xinga e depois escreve um texto. Né? Ah, e como eu brinquei no texto, né? Evidentemente, burro metáfora, né? Não vai bater no burro, né? Deixa o burro. Eu tive dois burros muito importantes na minha infância, né? O almofada e o elegante. Ai, que nomes ótimos! Almofada e Puxava a elegante. nossa carne. Almofada e elegante. Né? O elegante era o mais velho deles, um burro preto, lindo, e puxava as nossas charretes, os dois, né? Olha que legal essa história, eu não sabia. O almofada e o elegante.